Todos recusaram a se casar com a filha aleijada do coronel. Foi entregue ao escravo. Minas, 1877. O sangue ainda estava fresco no chão quando ouvi as palavras que mudariam para sempre o destino de uma jovem que nunca conheceu o amor. Se nenhum homem decente a quer, entregue ela ao Joaquim. Pelo menos assim ela serve para alguma coisa. Era 15 de março de 1877 que eu acabara de presenciar a cena mais humilhante que uma filha poderia sofrer. Meu nome é Joaquim, tenho 28 anos. Sou carpinteiro escravo na fazenda Boa Esperança, no Vale do Paraíba Mineiro. Há 3 anos, perdi minha esposa Maria e minha filha pequena Ana, vendidas para uma fazenda distante quando o antigo senhor morreu. Desde então, vivo apenas para trabalhar, sem esperança, sem amor, sem futuro. Mas naquela tarde tudo mudou quando vi Violeta Ferreira sendo rejeitada pelo 5º pretendente em 2 anos. Violeta tinha 16 anos e era a filha do coronel Antônio Ferreira, um dos homens mais ricos e influentes da região. Mas ela carregava o que sua família considerava uma maldição. Nascera com a perna direita atrofiada e uma dificuldade de fala que a fazia gaguejar quando nervosa. Sua mãe havia morrido no parto e desde então ela vivia escondida na fazenda, como um segredo vergonhoso que o coronel preferia que ninguém soubesse. Eu a havia visto apenas algumas vezes, sempre de longe, sempre sozinha, sempre com uma expressão de tristeza profunda que me partia o coração. Ela mancava visivelmente, apoiando-se numa bengala de madeira que eu mesmo havia feito anos atrás, quando o coronel ordenou que fizesse algo para a menina se apoiar. Naquela tarde terrível, eu estava consertando as janelas da casa grande quando ouvi vozes alteradas vindas da sala de visitas. Através da veneziana entreaberta, pude ver toda a cena que se desenrolava. Violeta estava sentada numa poltrona, vestida com seu melhor vestido azul, as mãos tremendo no colo. À sua frente, um jovem fazendeiro chamado Rodrigo Almeida a examinava como se ela fosse gado no mercado. "Coronel", disse Rodrigo, sua voz carregada de desprezo mal disfarçado. "Com todo respeito, mas eu não posso aceitar essa situação." "Que situação?" perguntou o coronel Antônio, embora soubesse perfeitamente do que o rapaz estava falando. "Sua filha é defeituosa. Como posso apresentá-la à sociedade? Como posso ter filhos normais com uma mulher assim?" As palavras atingiram Violeta como chicotadas. Vi suas mãos tremerem ainda mais. Vi suas lágrimas começarem a cair silenciosamente. Ela tentou falar, mas apenas conseguiu gaguejar. Eu posso aprender." "Aprender o quê?" Rodrigo riu cruelmente. "A andar direito? A falar como gente normal?" Dona Eulália, a madrasta de Violeta, se levantou da cadeira onde observava tudo com satisfação mal disfarçada. "Rodrigo tem razão, Antônio. A menina é um peso para nossa família." Eulália havia se casado com o coronel 5 anos antes, uma viúva ambiciosa, que via Violeta como um obstáculo aos seus próprios planos. Ela tinha 2 filhos de seu primeiro casamento e sempre deixou claro que Violeta era um estorvo indesejado. "Talvez", continuou Eulália, "seja a hora de aceitar a realidade. Nenhum homem de boa família vai querer se casar com ela." Rodrigo acenou concordando. "Exatamente. Prefiro ficar solteiro a me casar com uma aleijada." Violeta soltou um soluço que me fez o coração sangrar. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala, e tentou sair da sala com o pouco de dignidade que lhe restava. "Onde você vai?" perguntou Eulália friamente. Para meu quarto", gaguejou Violeta. "Não, você vai ficar aqui e ouvir o que temos a dizer sobre seu futuro." O coronel, que até então permanecera calado, finalmente falou. "Rodrigo, obrigado por sua honestidade. Pode se retirar." Quando o jovem saiu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Violeta permanecia de pé, tremendo, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. "Sente-se", ordenou o coronel. Violeta obedeceu e foi então que ouvi as palavras que mudariam nossas vidas para sempre. "Eulália tem razão", disse o coronel, sua voz fria como gelo. "Você é um problema que precisa ser resolvido. Nenhum homem decente vai querer se casar com você."
sussurrou Violeta. Não me chame de pai, explodiu ele. Um pai tem filhos normais, não. Isso que você é. As palavras foram como punhaladas. Vi Violeta se encolher na poltrona como se quisesse desaparecer. Então, continuou Eulália, temos que encontrar uma solução prática. E eu tenho uma proposta. Qual? Perguntou o coronel. Joaquim, o carpinteiro. Ele é viúvo. Precisa de uma mulher para cuidar dele e ela. Bem, ela nunca conseguirá coisa melhor que um escravo. Meu sangue gelou. Elas estavam falando de mim como se eu fosse um animal e de Violeta como se ela fosse um fardo a ser descartado. Joaquim? O coronel considerou a ideia. Ele é um bom trabalhador, respeitoso. E ela seria útil para alguma coisa, finalmente. Poderia cozinhar para ele, cuidar da casa dele, dar-lhe filhos. Mesmo que sejam bastardos, pelo menos ela não seria mais nossa responsabilidade. Violeta levantou a cabeça, os olhos arregalados de horror. Não. Por favor. Não façam isso comigo. Fazer o quê? Perguntou Eulália com falsa inocência. Estamos lhe dando uma oportunidade de ser útil, de ter uma família. Mas ele é escravo. E você é aleijada, retrucou Eulália cruelmente. Parecem feitos um para o outro. O coronel se levantou e caminhou até a janela, olhando para os campos onde eu trabalhava. Joaquim é um homem honrado. Tratará você bem. Pai, por favor. Violeta tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ela caiu de volta na poltrona. Eu posso melhorar. Posso aprender a ser uma boa esposa. Para quem? Perguntou o coronel friamente. Rodrigo foi o quinto pretendente a recusar você. Não haverá um sexto. Eulália se aproximou de Violeta com um sorriso cruel. Aceite seu destino, menina. Pelo menos Joaquim não vai rejeitá-la por ser defeituosa. Mas eu não o amo. Amor? Eulália riu. Você acha que tem direito ao amor? Você deveria agradecer por alguém querer você, mesmo que seja apenas por conveniência. Naquele momento, não consegui mais ficar calado. Bati na janela para chamar a atenção e entrei na sala sem ser convidado. Com licença, senhor, disse eu, tirando o chapéu. Joaquim, o coronel se virou surpreso. O que você quer? Ouvi meu nome sendo mencionado, senhor. Posso saber do que se trata? O coronel e Eulália trocaram olhares. Bem, disse ele finalmente, estávamos discutindo uma proposta que pode interessar a você. Qual proposta, senhor? Minha filha Violeta precisa de um marido. Você precisa de uma esposa. Pensamos que vocês poderiam se adequar um ao outro. Olhei para Violeta, que me observava com olhos cheios de lágrimas e humilhação. Naquele momento, vi não uma aleijada ou um fardo, mas uma jovem mulher que havia sido quebrada por anos de rejeição e crueldade. Senhor, disse eu cuidadosamente, posso perguntar o que a senhorita Violeta pensa sobre isso? Todos ficaram surpresos com minha pergunta. Ninguém havia se importado com a opinião dela. Violeta me olhou com espanto. Você quer saber o que eu penso? Sim, senhorita, é sobre sua vida. Sua opinião é a mais importante. Lágrimas frescas brotaram em seus olhos, mas desta vez pareciam diferentes. Não de dor, mas de surpresa por alguém finalmente tratá-la como uma pessoa com direitos e sentimentos. Ela gaguejou. Eu não sei. Ninguém nunca perguntou. Chega dessa bobagem, interrompeu Eulália. A decisão já foi tomada. Joaquim, você aceita ou não? Olhei novamente para Violeta. Vi uma jovem de 16 anos que nunca havia conhecido bondade, que havia sido tratada como um fardo toda a sua vida, que estava sendo oferecida a mim como se fosse um objeto. Mas também vi algo mais. Vi inteligência em seus olhos, vi uma alma gentil machucada pela crueldade, vi uma pessoa que merecia ser amada e respeitada. Senhor, disse eu finalmente, aceito, mas com uma condição. Que condição? Perguntou o coronel, franzindo o senho. Que seja tratado como um casamento de verdade, não como uma transação. Que a senhorita Violeta seja respeitada como minha esposa, não como uma propriedade que está sendo descartada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Ninguém esperava que um escravo fizesse exigências. Você está em posição de fazer exigências? Perguntou Eulália com desdém. Estou em posição de recusar. Respondi calmamente. O senhor disse que precisa resolver o problema da senhorita Violeta. Eu sou sua solução, mas tem que ser nos meus termos. O coronel me estudou por um longo momento. Que termos? Que tenhamos nossa própria casa, nossa privacidade. Que a senhorita Violeta seja tratada com respeito por todos na fazenda e que nossos filhos, se Deus nos abençoar com eles, sejam reconhecidos como seus netos. Impossível, explodiu Eulália. Filhos de escravo não são netos do coronel. Mas o coronel levantou a mão para silenciá-la. Joaquim, disse ele, você está pedindo muito. Estou pedindo o mínimo necessário para que isso funcione, senhor. A senhorita Violeta já sofreu humilhação suficiente. Se vai ser minha esposa, será tratada como tal. Violeta me olhava com uma expressão de espanto total. Ninguém jamais havia defendido ela daquela forma. E você, Violeta? Perguntou o coronel. Aceita se casar com Joaquim? Ela olhou para mim, depois para o pai, depois para Eulália. Eu aceito, disse ela finalmente, sua voz mais firme que eu jamais havia ouvido. Então está decidido, disse o coronel. O casamento será na próxima semana. Quando saí da casa grande naquela tarde, minha vida havia mudado completamente. Eu havia aceito me casar com uma jovem que mal conhecia, uma jovem que a própria família considerava um fardo. Mas enquanto caminhava de volta para minha oficina, uma coisa estava clara em minha mente. Violeta Ferreira merecia ser amada. E eu faria tudo ao meu alcance para dar a ela o amor e o respeito que havia sido negado toda a sua vida. Não sabia que essa decisão nos levaria a uma jornada de amor, sofrimento, fuga e tragédia que mudaria para sempre o destino de duas almas perdidas que encontraram uma na outra a salvação que procuravam. Os 7 dias que se seguiram àquela conversa foram os mais estranhos de minha vida. Enquanto os preparativos para o casamento aconteciam ao meu redor, eu observava Violeta de longe, tentando entender a jovem mulher com quem dividiria minha vida. Ela passava a maior parte do tempo sozinha, no jardim dos fundos da casa grande, sentada num banco de pedra que eu havia construído anos atrás, sempre com sua bengala ao lado, sempre com um livro no colo, sempre com aquela expressão de tristeza profunda que me partia o coração. Foi numa dessas tardes que decidi me aproximar dela pela primeira vez como seu futuro marido, não apenas como o carpinteiro da fazenda. Senhorita Violeta, disse eu, tirando o chapéu. Posso me sentar? Ela levantou os olhos do livro, surpresa. Você quer se sentar comigo? Se me permitir. Ela acenou timidamente e eu me sentei na outra extremidade do banco, mantendo uma distância respeitosa. O que está lendo? Perguntei. Machado de Assis, respondeu ela, mostrando-me o livro. Helena, você sabe ler? Sei. Minha falecida esposa me ensinou. Sua esposa sabia ler? Havia genuína surpresa em sua voz. Maria era escrava doméstica numa casa onde a sinhá ensinava as crianças. Ela aprendeu escutando as lições e depois me ensinou. Violeta me olhou com interesse renovado. Você deve sentir muita falta dela. Sinto. Maria e nossa filha Ana foram vendidas quando o antigo senhor morreu. Nunca mais as vi. Que idade tinha sua filha? 5 anos. Minha voz saiu mais rouca do que pretendia. Violeta fechou o livro e me olhou com compaixão. Sinto muito. Deve ser terrível perder uma filha. É. Mas a vida continua, não é? Continua. Ela concordou tristemente. Mesmo quando não queremos que continue. Ficamos em silêncio por alguns momentos, 2 seres feridos compartilhando sua dor. Joaquim, disse ela finalmente, posso perguntar por que aceitou se casar comigo? A pergunta era direta e merecia uma resposta honesta. Porque vi como eles a tratam e porque ninguém merece ser considerado um fardo. Mas eu sou um fardo, disse ela baixinho. Sou aleijada, feia, inútil. Quem disse isso? Todo mundo. Meu pai, minha madrasta, os pretendentes que me rejeitaram. Eles estão errados. Ela me olhou com ceticismo.
Como pode dizer isso? Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Vi você lendo, vi como trata os escravos com gentileza, vi como cuida dos animais feridos. Uma pessoa má não faz essas coisas. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Ninguém nunca disse coisas boas sobre mim. Então está na hora de alguém começar. Naquela tarde, conversamos por 2 horas. Descobri que Violeta era extraordinariamente inteligente, que lia vorazmente para escapar da solidão, que sonhava em conhecer o mundo além da fazenda. Ela descobriu que eu não era apenas um carpinteiro, mas um homem que pensava, que sentia, que havia amado e perdido. Joaquim, disse ela quando o sol começou a se pôr, você não precisa se casar comigo se não quiser. Eu entenderia. E você? Perguntei. Quer se casar comigo? Ela pensou por um longo momento. Não sei. Nunca pensei que alguém pudesse me querer. Mas você é gentil comigo. Isso é mais do que qualquer outro homem jamais foi. Então vamos tentar. Vamos ver se 2 pessoas feridas podem se curar juntas. O casamento aconteceu numa quinta-feira chuvosa de março. Foi uma cerimônia simples na capela da fazenda, com apenas o padre, o coronel Eulália, e alguns escravos como testemunhas. Violeta usava um vestido branco simples que realçava sua beleza natural, e eu usava meu melhor terno, lavado e passado para a ocasião. Durante a cerimônia, notei como as mãos de Violeta tremiam. Quando chegou a hora de trocarmos os votos, ela me olhou nos olhos e sussurrou. Prometo tentar ser uma boa esposa. Prometo tentar ser um bom marido, respondi. Não eram votos de amor apaixonado, mas eram sinceros. Após a cerimônia, o coronel nos levou para nossa nova casa, uma pequena cabana que ele havia mandado construir nos fundos da propriedade. Era simples, mas limpa e aconchegante, com 2 quartos, uma sala e uma cozinha pequena. Esta é sua casa agora, disse o coronel. Joaquim, você continuará trabalhando como sempre. Violeta, você cuidará da casa e do marido. Quando ficamos sozinhos, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Éramos estranhos que haviam acabado de se casar, sem saber como proceder. Você deve estar cansada, disse eu finalmente. Por que não descansa? Eu vou dormir na sala esta noite. Na sala? Violeta pareceu surpresa. Mas somos casados. Somos. Mas não precisamos. Quero dizer, podemos esperar até você se sentir confortável. Lágrimas brotaram em seus olhos novamente. Você é muito gentil comigo. Não estou acostumada com gentileza. Então, é melhor se acostumar, porque pretendo tratá-la bem pelo resto de nossas vidas. Nas semanas que se seguiram, desenvolvemos uma rotina. Eu trabalhava durante o dia, e ela cuidava da casa. Nas noites, jantávamos juntos e conversávamos. Lentamente, começamos a nos conhecer de verdade. Descobri que Violeta tinha uma mente brilhante, mas havia sido privada de educação formal por causa de sua deficiência. Ela sabia ler e escrever porque havia aprendido sozinha, mas nunca havia tido a chance de desenvolver plenamente suas capacidades. Gostaria de aprender mais, e confessou ela numa noite. Matemática, história, geografia, mas nunca tive professor. Eu posso ensinar o que sei, ofereci. Não é muito, mas é melhor que nada. Você faria isso? Claro, uma mente como a sua não deve ser desperdiçada. Começamos as lições na noite seguinte. Eu ensinava matemática básica e ela me ensinava sobre literatura. Era uma troca justa e prazerosa. Durante esse período também comecei a notar mudanças em Violeta. Longe da atmosfera tóxica da casa grande, ela começou a florescer. Seu riso, que eu nunca havia ouvido antes, era como música. Sua inteligência, finalmente livre para se expressar, brilhava em nossas conversas. Você sabia, disse ela numa noite, que esta é a primeira vez na minha vida que me sinto normal? Normal? Como se fosse apenas uma pessoa, não uma aleijada. Você nunca me olha com pena ou nojo. Porque não sinto pena nem nojo. Vejo uma mulher inteligente e bonita que foi maltratada pela vida. Bonita? Ela riu amargamente. Joaquim, você não precisa mentir para me fazer sentir melhor. Não estou mentindo. Você é bonita.
Seus olhos são como estrelas. Seu sorriso ilumina toda a casa, e sua alma é a mais pura que já conheci. Foi naquela noite que ela chorou pela primeira vez desde nosso casamento. Mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Ninguém nunca disse que eu era bonita, sussurrou ela. Então eles são cegos. 2 meses após nosso casamento, algo mudou entre nós. O respeito mútuo havia se transformado em afeição genuína. Eu me pegava esperando ansiosamente pelo fim do dia de trabalho para voltar para casa e conversar com ela. Ela me esperava na porta todas as noites, com um sorriso que me fazia esquecer todos os problemas. Foi numa noite de maio que ela finalmente veio para meu quarto. Joaquim, disse ela parada na porta, posso dormir aqui esta noite? Tem certeza? Tenho. Quero ser sua esposa de verdade. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez. Foi gentil, respeitoso, cheio de ternura. Pela primeira vez em sua vida, Violeta se sentiu desejada e amada. Obrigada, sussurrou ela depois, aninhada em meus braços. Por quê? Por me fazer sentir como uma mulher, não como um fardo. Se você está acompanhando esta história tocante de amor e superação, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta. Nos meses que se seguiram, nossa felicidade cresceu. Violeta floresceu como uma flor que finalmente recebeu sol e água. Ela ria mais, falava com mais confiança, e sua deficiência física parecia menos importante a cada dia. Eu também mudei. A dor da perda de Maria e Ana, embora ainda presente, não me consumia mais. Tinha um novo propósito, uma nova família para amar e proteger. Foi em agosto que Violeta me deu a notícia que mudaria tudo. Joaquim, disse ela numa manhã, suas mãos tremendo de emoção. Estou grávida. Meu coração quase parou. Grávida. Sim, vamos ter um bebê. Eu a peguei no colo e a girei, ambos rindo e chorando de alegria. Finalmente, após anos de perda e sofrimento, Deus nos havia abençoado com uma nova vida. Mas nossa alegria seria breve. Quando o coronel soube da gravidez, sua reação foi explosiva. Um neto escravo, gritou ele. Jamais. Pai, tentou Violeta, é seu neto. Não é neto nenhum, é um bastardo. Eulália, sempre pronta para adicionar veneno à situação, sussurrou algo no ouvido do coronel. Vi sua expressão mudar de raiva para determinação fria. Joaquim, disse ele, você será vendido. Vendido? Meu sangue gelou. Para uma fazenda no Ceará. Já acertei tudo. Não, gritou Violeta. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Não vou permitir que minha filha tenha filhos escravos. Naquela noite, enquanto Violeta chorava em meus braços, tomei a decisão mais importante de minha vida. Vamos fugir, disse eu. Fugir? Para onde? Há um quilombo na serra. Podemos viver lá, livres, criar nosso filho em liberdade. Mas se nos pegarem, então pelo menos teremos tentado. Prefiro morrer livre do que viver separado de você. Violeta segurou minha mão com força. Então vamos fugir juntos. Não sabíamos que essa decisão nos levaria a 2 anos dos mais felizes de nossas vidas, seguidos pela tragédia mais devastadora que poderíamos imaginar. Mas naquele momento, tínhamos apenas amor, esperança e a determinação de lutar por nossa felicidade, não importasse o preço. Os 3 dias que se seguiram à ameaça de venda foram os mais tensos de nossas vidas. Durante o dia eu trabalhava normalmente, fingindo que nada havia mudado, enquanto secretamente planejava nossa fuga. Violeta permanecia em casa, também fingindo normalidade, mas eu podia ver o medo em seus olhos sempre que nos encontrávamos. A situação se tornara ainda mais urgente quando soubemos que o comprador do Ceará chegaria na sexta-feira para me buscar. Tínhamos apenas 2 dias para escapar. Joaquim, sussurrou Violeta na segunda noite, você tem certeza de que há um quilombo na serra? Tenho. Moisés, o ferreiro, me contou. Fica a 2 dias de caminhada daqui, escondido numa gruta entre as pedras. Dizem que lá vivem mais de 50 pessoas livres. Mas como vamos chegar lá? Eu mal consigo andar direito e grávida. Vamos devagar.
Levaremos comida e água suficientes. E eu carrego você quando precisar. Violeta segurou minha mão. Você faria isso? Me carregaria? Carregaria você até o fim do mundo se fosse necessário. Durante o dia, discretamente, comecei a reunir suprimentos. Guardei ferramentas que poderiam ser úteis. Juntei comida não perecível e preparei uma mochila com roupas e remédios. Violeta, por sua vez, costurou um saco especial para carregar nossos pertences mais preciosos, seus livros e algumas joias que poderiam ser trocadas por comida. Temos que sair amanhã à noite, disse eu na quarta-feira. É lua nova, vai estar escuro, e é a última chance antes do comprador chegar. Estou com medo, confessou Violeta. Eu também, mas estou mais com medo de te perder. E se nos pegarem? Não vão pegar. Vamos ser cuidadosos, vamos seguir trilhas que só eu conheço. Na verdade, eu estava aterrorizado. Sabia que se fôssemos capturados, eu seria morto ou vendido para um lugar ainda pior. E Violeta não queria nem pensar no que fariam com ela. Mas a alternativa, viver separados, nosso filho nascendo escravo, era inaceitável. Na quinta-feira de manhã, aconteceu algo que quase arruinou nossos planos. Dona Eulália apareceu em nossa casa sem avisar. Violeta, disse ela, entrando sem cerimônia. Vim ver como você está. Estou bem, madrasta, respondeu Violeta, tentando esconder o nervosismo. Bem? Uma mulher grávida cujo marido vai ser vendido amanhã está bem? Eulália caminhou pela casa, observando tudo com olhos de águia. Meu coração quase parou quando ela se aproximou do armário onde eu havia escondido os suprimentos. Esta casa está muito arrumada, comentou ela suspeitamente. Quase como se vocês estivessem se preparando para uma viagem. Apenas gosto de manter tudo limpo, disse Violeta rapidamente. Eulália a estudou por um longo momento. Violeta, espero que você não esteja pensando em fazer nada estúpido. Como o quê? Como tentar fugir com seu marido? Seria uma tolice mortal. Eu nunca. Porque se vocês tentarem fugir, continuou Eulália friamente, não apenas Joaquim será morto quando for capturado, você também será punida. E seu bebê? Bem, bebês são frágeis. A ameaça velada fez Violeta empalidecer. Eu entendo. Ótimo, porque vou mandar alguém vigiar esta casa até Joaquim partir amanhã, para garantir que não aconteça nada. Infeliz. Quando Eulália saiu, Violeta desabou numa cadeira tremendo. Ela sabe, sussurrou. Ela sabe que planejamos fugir. Não sabe, apenas suspeita. Mas isso muda tudo. O que vamos fazer? Pensei rapidamente. Vamos ter que sair hoje durante o dia. É mais arriscado, mas é nossa única chance. Durante o dia, mas vão nos ver. Não se formos espertos. Conheço um caminho pelos fundos da propriedade passando pelo córrego. Se sairmos na hora do almoço, quando todos estão descansando, talvez consigamos chegar à mata sem ser vistos. Violeta respirou fundo. Então vamos, agora ou nunca. Passamos amanhã finalizando os preparativos. Eu disse ao feitor que ia consertar uma cerca nos fundos da fazenda e não voltaria até o fim da tarde. Violeta disse à criada que ia descansar e não queria ser incomodada. Ao meio-dia, quando o sol estava alto e todos se recolhiam para o almoço e a cesta, começamos nossa fuga. Saímos pela porta dos fundos, Violeta apoiada em sua bengala e numa mochila leve. Eu carregando os suprimentos mais pesados. Caminhamos lentamente pelo quintal, depois pelo pomar, sempre nos mantendo na sombra das árvores. Está doendo? Perguntei quando notei Violeta mancando mais que o usual. Um pouco, mas posso continuar. Chegamos ao córrego sem ser vistos. A água estava baixa e conseguimos atravessar saltando de pedra em pedra. Do outro lado, começava a mata fechada. A partir daqui vamos seguir a trilha dos caçadores, expliquei. É mais longa, mas mais segura. Caminhamos por 2 horas antes de fazer nossa primeira parada. Violeta estava exausta, o rosto vermelho de esforço. Preciso descansar, disse ela, sentando-se numa pedra. Claro, temos tempo. Enquanto ela descansava, eu estudei o terreno ao nosso redor. Estávamos numa parte da mata que eu conhecia bem, mas ainda dentro dos limites da fazenda. Precisávamos chegar à divisa antes do anoitecer. Joaquim, disse Violeta, você acha que vamos conseguir? Vamos, temos que conseguir.
E se o bebê nascer no quilombo, sem médico, sem parteira? Há mulheres lá que sabem ajudar no parto, e nosso filho vai nascer livre. Isso vale qualquer risco. Violeta sorriu pela primeira vez naquele dia. Nosso filho livre. Gosto do som disso. Continuamos caminhando até o pôr do sol. Quando a escuridão começou a cair, finalmente chegamos à divisa da fazenda. Estávamos oficialmente fora da propriedade do coronel. Conseguimos, sussurrei abraçando Violeta. Estamos livres. Livres, repetiu ela, como se testasse o sabor da palavra. Passamos nossa primeira noite de liberdade numa pequena gruta que encontrei entre as rochas. Era fria e úmida, mas era nossa. Pela primeira vez em nossas vidas, não pertencíamos a ninguém. Não consigo acreditar que fizemos isso, disse Violeta, aninhada em meus braços. Fizemos, e amanhã começamos nossa nova vida. Como será, você acha? Viver no quilombo? Não sei, mas será nossa escolha. Isso é o que importa. Na manhã seguinte, retomamos a caminhada. O terreno ficou mais difícil conforme subíamos a serra, mas Violeta se mostrou mais forte do que eu esperava. Sua determinação de alcançar a liberdade parecia dar-lhe forças que ela não sabia que possuía. Olhe, disse ela numa parada para descanso, apontando para o vale abaixo. A fazenda parece tão pequena daqui de cima. Era verdade. A fazenda Boa Esperança, que havia sido nosso mundo inteiro, agora parecia apenas um ponto distante na paisagem. Pequena e distante, concordei. Como nosso passado. No final da tarde do segundo dia, finalmente avistamos sinais do quilombo. Primeiro foi uma trilha bem marcada, que claramente era usada regularmente. Depois, o cheiro de fumaça de fogueira. Finalmente, vozes humanas ecoando entre as árvores. "Quem vem lá?" gritou uma voz masculina quando nos aproximamos. "Fugitivos", respondi. "Procuramos abrigo." 3 homens emergiram da mata, todos armados com facões e lanças improvisadas. Eles nos estudaram cuidadosamente. "De onde vocês fugiram?" perguntou o líder, um homem alto e forte de cerca de 40 anos. "Fazenda Boa Esperança, no vale." "Coronel Ferreira." "Sim." Os homens trocaram olhares. "Conhecemos a reputação dele. Vocês são bem-vindos." E assim, após 2 dias de caminhada perigosa, chegamos ao quilombo da Serra da Liberdade. Era um lugar mágico, escondido numa grande gruta natural cercada por rochas íngremes. Dentro da gruta, havia sido construída uma pequena aldeia com casas de madeira e pedra, hortas cuidadosamente cultivadas e até mesmo uma escola onde as crianças aprendiam a ler. "Bem-vindos à liberdade", disse o líder, que se apresentou como Capitão João. "Aqui, vocês serão livres para viver como escolherem." Nos 2 anos que se seguiram, vivemos os dias mais felizes de nossas vidas. No quilombo, Violeta floresceu completamente. Sua inteligência foi reconhecida e valorizada. Ela se tornou a professora da escola, ensinando as crianças a ler e escrever. Sua deficiência física não era vista como um defeito, mas simplesmente como uma característica que a tornava única. Eu trabalhei como carpinteiro, construindo casas e móveis para a comunidade. Pela primeira vez em minha vida, meu trabalho era valorizado não apenas pela sua qualidade, mas porque era feito livremente, por escolha própria. "Você está feliz?" perguntei a Violeta numa noite, enquanto observávamos as estrelas do lado de fora de nossa pequena casa. "Mais feliz do que jamais sonhei ser possível", respondeu ela, a mão no ventre que crescia. "Aqui sou apenas Violeta, a professora. Não sou a filha aleijada do coronel. E nosso filho vai crescer aqui, livre, sem conhecer correntes." "Sem conhecer correntes", repetiu ela, sorrindo. Mas nossa felicidade estava prestes a chegar ao fim. Em dezembro de 1879, quando Violeta estava com 8 meses de gravidez, os capitães do mato finalmente nos encontraram. O ataque veio numa madrugada fria de dezembro, quando a névoa ainda cobria a serra como um manto fantasmagórico. Eu estava dormindo profundamente ao lado de Violeta, quando os gritos de alarme ecoaram pela gruta. "Capitães do mato, corram!" Saltei da cama, meu coração disparando. Violeta, com 8 meses de gravidez, tentou se levantar, mas teve dificuldades com seu ventre volumoso. "Joaquim,
O que está acontecendo? Nos encontraram, disse eu, ajudando-a a se vestir rapidamente. Temos que sair daqui. Do lado de fora, o caos havia se instalado. Homens, mulheres e crianças corriam em todas as direções, tentando escapar pelos caminhos secretos que levavam para fora da gruta. O som de tiros ecoava pelas paredes de pedra, misturado com gritos de terror e dor. "Por aqui!" gritou o capitão João, nos acenando para seguir um grupo que se dirigia para uma saída lateral. "Rápido!" Mas Violeta não conseguia correr. Sua perna atrofiada, combinada com o peso da gravidez, a fazia tropeçar a cada passo. Eu a peguei no colo, tentando carregá-la, mas os capitães do mato estavam se aproximando rapidamente. "Deixe-me", sussurrou ela. "Salve-se." "Jamais. Vamos juntos ou não vamos." Conseguimos chegar à entrada da passagem secreta quando uma voz autoritária gritou atrás de nós. "Parem aí!" Viramos e vimos 5 homens armados, liderados por um capitão do mato que eu reconheci. Severino Cardoso, conhecido em toda a região por sua crueldade com escravos fugitivos. Bem, disse Severino, se aproximando com um sorriso cruel. "Se não é a filhinha do coronel Ferreira e seu marido escravo." "Como nos encontraram?" lhe perguntei, colocando Violeta atrás de mim. "Não foi difícil. O coronel ofereceu uma recompensa muito generosa por vocês. 500 mil réis por cada um." Violeta segurou meu braço. 500 mil réis meu pai ofereceu tanto assim? Seu pai quer muito vocês de volta, especialmente depois que soube do bebê que está por vir. Severino fez um sinal para seus homens que nos cercaram. "Agora venham quietos, não queremos machucar a criança." "Não vamos voltar", disse eu firmemente. "Não?" Severino riu. "Olhe ao seu redor, negro. Vocês estão cercados, ela está grávida e mal consegue andar. Que escolha tem?" Era verdade. Não havia para onde fugir. Os outros quilombolas haviam escapado, mas nós estávamos presos. "Joaquim", sussurrou Violeta, "talvez seja melhor." "Não. 2 anos de liberdade valeram a pena. Não vou voltar a ser escravo." Peguei um pedaço de madeira que estava no chão, preparando-me para lutar. Sabia que não tinha chance contra 5 homens armados, mas não me renderia sem lutar. "Não seja tolo", disse Severino. "Lute e morrerá aqui mesmo. Venha quieto e pelo menos viverá. Viver como escravo não é viver. Então morra como tolo." Severino fez sinal para seus homens atacarem. Consegui derrubar 2 deles antes que me dominassem, mas logo estava no chão, sangrando, com as mãos amarradas atrás das costas. Violeta gritou quando me viram cair. "Não o machuquem, por favor." "Tarde demais para pedidos", disse Severino friamente. Ele escolheu resistir. A viagem de volta para a fazenda durou 3 dias torturantes. Eu caminhava com as mãos amarradas, uma corda ao redor do pescoço. Violeta ia numa mula, mas podia ver que cada solavanco da estrada a fazia sofrer. "O bebê", sussurrou ela numa parada para descanso. "Acho que o bebê está vindo." "Ainda não chegamos", disse Severino impaciente. "Aguente firme. Ela precisa de cuidados médicos", lhe protestei. "O bebê pode nascer a qualquer momento. Não é problema meu. O coronel quer vocês vivos. Não disse nada sobre o bebê." Na segunda noite, as dores de Violeta se intensificaram. Ela se contorcia na manta onde a havíamos deitado, gemendo de dor. "Joaquim", chorou ela, "está doendo muito. Acho que é a hora." "Soltem minhas mãos", implorei a Severino. "Deixem-me ajudá-la." "Para você fugir, nem pensar." "Para onde vou fugir? Ela está tendo o bebê. Precisa de ajuda." Severino considerou por um momento. Depois acenou para um de seus homens. "Solte as mãos dele, mas se tentar alguma coisa, mata os 2. Com as mãos livres, pude finalmente ajudar Violeta. Não era parteiro, mas havia ajudado no nascimento de alguns animais na fazenda. Era melhor que nada. "Respire fundo", disse eu, segurando sua mão. "Vai ficar tudo bem." "Não vai ficar tudo bem", chorou ela. "Nosso filho vai nascer escravo. Vai nascer em cativeiro. Nosso filho vai nascer amado. Isso é o que importa." O trabalho de parto durou a noite toda. Violeta lutou bravamente, mas podia ver que estava perdendo muito sangue. Quando o sol nasceu, nosso filho finalmente veio ao mundo.
um menino lindo e saudável que chorava com força. É um menino, sussurrei, colocando a criança nos braços de Violeta. Nosso filho, disse ela, lágrimas de alegria misturadas com lágrimas de dor. Nosso João. Ela havia escolhido o nome em homenagem ao capitão João, que nos havia recebido no quilombo. Mas minha alegria durou pouco. Violeta estava muito pálida e o sangramento não parava. Violeta, fique comigo, disse eu, segurando sua mão. Estou tentando, sussurrou ela, mas estou tão cansada. Não pode desistir agora. João precisa de você. Ela olhou para o bebê em seus braços, depois para mim. Cuidem dele, Joaquim. Prometam que vão cuidar dele. Você vai cuidar dele. Vamos cuidar juntos. Mas podia ver a vida se esvaindo de seus olhos. Promete? Prometo. Violeta sorriu uma última vez, beijou a testa do bebê e fechou os olhos para sempre. Violeta! Gritei, mas era tarde demais. Severino se aproximou olhando para a cena com indiferença. Ela morreu? Morreu, respondi, minha voz quebrada. Pena, o coronel não vai gostar. Segurei meu filho nos braços, olhando para o rosto pacífico de Violeta. Em 2 anos ela havia passado de uma jovem quebrada e rejeitada para uma mulher forte e amada. Havia conhecido a felicidade, o amor, a liberdade e havia dado à luz nosso filho. Pelo menos ela morreu livre, sussurrei. Livre? Severino riu cruelmente. Ela morreu fugitiva, como uma criminosa. Ela morreu como uma mulher livre, que escolheu seu próprio destino. Enterramos Violeta numa pequena colina com vista para o vale onde havíamos sido felizes. Não havia padre, não havia cerimônia elaborada. Apenas eu, meu filho recém-nascido, e a promessa de que sua memória seria honrada. Quando chegamos à fazenda no dia seguinte, Coronel Ferreira nos esperava no portão. Seu rosto mostrava uma mistura de alívio e fúria. Onde está minha filha? Foi a primeira coisa que disse. Morreu no parto, respondi, segurando João contra meu peito. O coronel ficou em silêncio por um longo momento, processando a notícia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor que ele tentava esconder atrás da raiva. Morreu por sua causa, disse ele friamente. Se não tivessem fugido, ela estaria viva. Ela morreu livre, respondi. Foi escolha dela. Escolha? Explodiu o coronel. Ela era uma criança. Você a convenceu a fugir. Ela escolheu a liberdade em vez da prisão. Escolheu o amor em vez da rejeição. O coronel se aproximou, seus olhos fixos no bebê em meus braços. Este é meu neto? É seu neto, João. Violeta escolheu o nome. Por um momento, vi algo se quebrar no rosto endurecido do coronel. Era como se ele finalmente compreendesse o que havia perdido. Não apenas uma filha, mas a chance de conhecê-la verdadeiramente. Dê-me a criança, disse ele, estendendo as mãos. Não. Como disse, não vou entregar meu filho. Violeta me fez prometer que cuidaria dele. Você é escravo, gritou o coronel. Não tem direitos sobre nada. Tenho direito sobre meu filho. Severino se adiantou. Quer que eu tome a criança à força, coronel? O coronel hesitou. Olhou para mim, depois para o bebê, depois para Severino. Não, disse ele finalmente. Deixem-nos segurar a criança, Biru, por enquanto. Fui levado para uma cela improvisada no porão da casa grande. Era um lugar úmido e escuro, mas pelo menos estava com João. Durante 3 dias cuidei dele sozinho, alimentando-o com leite de cabra que uma escrava bondosa me trazia secretamente. No 3º dia, o coronel desceu para me ver. Joaquim, disse ele, sua voz mais calma que antes, temos que conversar. Sobre o quê? Sobre o futuro, seu e da criança. Ele se sentou numa caixa velha, parecendo subitamente mais velho e cansado. Você matou minha filha. Sua filha morreu livre e feliz. Isso é mais do que ela jamais teve aqui. Ela poderia ter tido uma vida boa aqui. Poderia ter se casado com alguém adequado. Com quem? 5 homens a rejeitaram. Você mesmo disse que nenhum homem decente a quereria. O coronel fechou os olhos. Eu estava errado. Estava com medo da vergonha do que as pessoas diriam. E agora?
Agora ela está morta, e eu tenho que viver com isso pelo resto da vida. Ele olhou para João, que dormia pacificamente em meus braços. Ele se parece com ela, tem os olhos dela, e vai crescer escravo como você. Não se eu puder evitar. O coronel me estudou. Você realmente a amava, não era? Amava mais que minha própria vida. E ela te amava? Amava. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu amada e valorizada. Lágrimas começaram a formar nos olhos do coronel. Eu falhei com ela. Fui um pai terrível. Foi. Mas ainda pode ser um avô melhor. Como? Liberte seu neto. Dê a ele a chance que negou a Violeta. O coronel ficou em silêncio por um longo tempo. E você? O que acontece com você? Isso não importa. O que importa é João. Importa para mim. Você fez minha filha feliz. Isso significa algo. No dia seguinte, o coronel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Em vez de me vender ou punir, ele me ofereceu um acordo. Joaquim, disse ele, vou lhe dar uma escolha. Pode tentar fugir novamente. Não vou persegui-lo. Ou pode ficar aqui e ajudar a criar João. Ficar aqui como escravo? Como homem livre. Vou dar sua carta de alforria. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Por quê? Porque minha filha te amava. E por quê? Porque talvez seja a única forma de honrar a memória dela. E João? João será criado como meu neto, livre, educado, com todos os privilégios que posso dar. Era uma oferta tentadora, mas havia um problema. E Dona Eulália, ela nunca aceitará isso. Eulália não tem escolha. Esta é minha decisão. Aceitei a oferta, mas com condições. Quero que João saiba quem foi sua mãe. Quero que ele saiba que ela morreu livre, que escolheu o amor em vez do medo. Concordo. E quero visitá-la, o túmulo dela, regularmente. Também concordo. Aí assim começou uma nova fase de nossas vidas. Eu me tornei oficialmente livre, mas permaneci na fazenda como carpinteiro e cuidador de João. O coronel, verdadeiro à sua palavra, tratou o menino como neto legítimo, dando-lhe educação, roupas finas e todo o amor que havia negado a Violeta. Mas o peso da culpa estava destruindo o coronel. Ele começou a beber pesadamente, assombrado pela memória da filha que havia rejeitado e perdido. Nas noites, eu o ouvia caminhando pela casa, murmurando pedidos de perdão para fantasmas que só ele podia ver. Joaquim, disse ele numa dessas noites, claramente embriagado, você acha que ela me perdoaria? Violeta tinha um coração bondoso. Ela perdoaria. Eu a chamei de fardo. Disse que nenhum homem decente a quereria. Mas no final você reconheceu seu erro. Isso conta para alguma coisa. Conta. Ela está morta, Joaquim. Morta por causa da minha crueldade. Não havia resposta para isso. O coronel estava certo. Sua rejeição havia levado Violeta a aceitar um casamento arranjado, que por sua vez havia levado ao amor, à fuga e finalmente à morte. Os anos que se seguiram foram uma mistura estranha de alegria e melancolia. João cresceu como uma criança feliz e amada, mas sempre à sombra da tragédia que havia marcado seu nascimento. Eu me tornei seu pai de criação, ensinando-lhe não apenas carpintaria, mas também sobre sua mãe e a importância da liberdade. Papai Joaquim, disse ele numa tarde quando tinha 5 anos, por que mamãe não está aqui? Era uma pergunta que eu sabia que viria, mas isso não a tornava mais fácil de responder. Sua mãe está no céu, meu filho, mas ela te amava muito e morreu para que você pudesse nascer. Ela era bonita? Era a mulher mais bonita do mundo e mais corajosa também. Conte-me sobre ela. E eu contava. Todas as noites, contava histórias sobre Violeta, como ela era inteligente, como havia aprendido a ler sozinha, como havia se tornado professora no quilombo, como havia escolhido a liberdade em vez da segurança. O coronel, por sua vez, se afundava cada vez mais no álcool e na culpa. Ele adorava João, mas cada olhar para o menino o lembrava de Violeta e de seus próprios fracassos como pai. Ele tem o sorriso dela, dizia ele frequentemente observando João brincar no jardim. Tem, e a inteligência dela também. Você acha que ela estaria orgulhosa dele? Estaria, e de você também, por estar cuidando bem dele. Mas o coronel não conseguia se perdoar. Em 1883,
Quando João tinha 4 anos, ele começou a ter problemas de saúde relacionados ao alcoolismo. Seu fígado estava falhando e os médicos disseram que ele não viveria muito mais. Joaquim, disse ele numa de suas últimas conversas lúcidas, prometa-me que cuidará de João quando eu partir. Prometo, mas ele é seu neto, tem direito à herança. Já providenciei tudo. Metade da fazenda será dele quando completar 18 anos. A outra metade é sua. Minha. Você salvou minha filha da solidão. Deu a ela 2 anos de felicidade. Merece ser recompensado. Eu não quero recompensa. Só quero que João cresça sabendo quem foi sua mãe. Ele saberá. Escrevi tudo num diário. Como Violeta era quando criança, como eu falhei com ela, como você a fez feliz. Quando ele for mais velho, dê isso a ele. O coronel morreu em dezembro de 1885, aos 63 anos. Suas últimas palavras foram: Violeta, perdoe-me. O funeral foi uma ocasião sombria. Dona Eulália, que havia sido afastada da administração da fazenda após a morte de Violeta, apareceu para contestar o testamento. É absurdo, disse ela ao advogado, deixar metade da fazenda para um ex-escravo e a outra metade para uma criança bastarda. O testamento é legal e válido, respondeu o advogado. O coronel estava em pleno uso de suas faculdades quando o escreveu. Mas é um escândalo. O que vão dizer na sociedade? Vão dizer que um homem tentou corrigir os erros do passado, disse eu calmamente. Eulália me olhou com ódio. Você destruiu esta família. Esta família se destruiu sozinha. Eu apenas tentei salvar o que restava. Com o tempo, a fazenda se tornou próspera sob minha administração. Libertei todos os escravos restantes e os contratei como trabalhadores livres. Muitos ficaram gratos pela oportunidade de ganhar salários justos e viver com dignidade. João cresceu cercado de amor e respeito. Aos 10 anos, ele já sabia ler e escrever melhor que muitos adultos. Aos 15, estava estudando em São Paulo, preparando-se para a universidade. Papai Joaquim, disse ele numa de suas visitas, quero estudar medicina. Por quê? Para ajudar pessoas como mamãe. Pessoas que são rejeitadas pela sociedade por serem diferentes. Meu coração se encheu de orgulho. Violeta estaria tão orgulhosa do homem que seu filho estava se tornando. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, organizamos uma grande festa na fazenda. João, agora com 9 anos, fez um discurso que emocionou a todos. Hoje, disse ele, subindo numa caixa para ficar mais alto, todos somos livres, mas minha mãe já era livre há muito tempo. Ela escolheu a liberdade quando fugiu com meu pai. Ela me ensinou mesmo antes de eu nascer que a liberdade é mais importante que a segurança. Quando João completou 18 anos em 1897, entreguei a ele o diário que o coronel havia escrito. Ele leu tudo numa noite, chorando ao descobrir detalhes sobre sua mãe que eu nunca havia contado. Ela sofreu tanto, disse ele, fechando o diário. Sofreu, mas também foi muito feliz. Os 2 anos que passamos no quilombo foram os mais felizes de sua vida. E os seus? Também. Sua mãe me ensinou que o amor pode curar qualquer ferida, superar qualquer obstáculo. João se formou em medicina em 1902, tornando-se um dos primeiros médicos negros do Brasil. Ele abriu uma clínica gratuita para pessoas pobres e deficientes, cumprindo sua promessa de ajudar aqueles que eram rejeitados pela sociedade. É o que mamãe teria feito, disse ele na inauguração da clínica. É exatamente o que ela teria feito. Em 1905, João se casou com uma jovem professora chamada Maria, uma mulher inteligente e bondosa que me lembrava muito de Violeta. Eles tiveram 3 filhos, todos criados com os valores de igualdade e compaixão que Violeta havia defendido. Eu vivi até os 82 anos, tempo suficiente para ver meus netos crescerem e prosperarem. Morri em 1931, cercado pela família que Violeta e eu havíamos começado. Minhas últimas palavras foram para João. Sua mãe estaria orgulhosa do homem que você se tornou. E você, papai Joaquim, está orgulhoso? Mais orgulhoso do que as palavras podem expressar. A fazenda se tornou um símbolo de transformação social.
Onde antes havia escravidão e rejeição, agora havia igualdade e aceitação. A clínica de João tratava pessoas de todas as cores e condições, sem discriminação. Em 1950, quando João já era um médico respeitado e influente, ele escreveu um livro sobre nossa história. O Amor que Venceu o Preconceito se tornou um best-seller, inspirando incontáveis pessoas a superar suas próprias limitações e preconceitos. Esta história, escreveu João na dedicatória, é para minha mãe, Violeta, que me ensinou que ser diferente não é ser inferior. E para meu pai, Joaquim, que me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras. A casa onde Violeta e eu vivimos nossos primeiros meses de casamento foi preservada como museu. Visitantes de todo o país vêm conhecer a história da jovem aleijada que encontrou o amor verdadeiro e morreu livre. No jardim do museu, há uma estátua de Violeta sentada no banco onde costumávamos conversar. Um livro no colo, olhando para o horizonte com esperança. A placa na base diz: Violeta Ferreira, 1861-1879. Ela escolheu o amor em vez do medo. Hoje, mais de um século depois, nossa história ainda inspira. Escolas usam nosso exemplo para ensinar sobre a aceitação da diversidade, famílias encontram esperança em nosso amor e pessoas com deficiência se inspiram na coragem de Violeta. Eu havia começado como um escravo viúvo e quebrado. Violeta havia começado como uma jovem rejeitada e escondida. Juntos, criamos uma história de amor que transcendeu todas as barreiras, sociais, raciais, físicas. Provamos que o amor verdadeiro não vê defeitos, apenas diferenças que tornam cada pessoa única e especial. Mostramos que uma vida vivida com amor e dignidade, mesmo que breve, vale mais que uma vida longa vivida na vergonha e no medo. Violeta morreu aos 18 anos, mas sua influência durou gerações. Ela me ensinou que todos merecem amor e respeito, independentemente de suas limitações. E juntos ensinamos ao mundo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua perfeição física, mas na beleza de sua alma. Nossa história é uma prova de que o amor sempre encontra um caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E que, às vezes, as pessoas que a sociedade considera defeituosas são exatamente aquelas que têm mais a ensinar sobre coragem, compaixão e humanidade. Esta foi a história de Violeta e Joaquim, cujo amor desafiou todas as convenções sociais de sua época. Violeta morreu em 1879, aos 18 anos, mas seu legado de coragem e dignidade continuou através de seu filho João, que se tornou um médico renomado e defensor dos direitos das pessoas com deficiência. Joaquim viveu até 1931, dedicando sua vida a honrar a memória de Violeta e a criar seu filho com os valores de igualdade e compaixão. A fazenda onde viveram foi transformada em museu em 1960, preservando a história de como o amor verdadeiro pode superar qualquer preconceito. Os ecos de Violeta e Joaquim ressoam através do tempo, lembrando-nos de que o verdadeiro amor não conhece barreiras e que toda pessoa, independentemente de suas diferenças, merece dignidade e respeito. Se esta história tocou seu coração, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no nosso canal Histórias da Escravidão para descobrir mais narrativas inspiradoras que mostram como o amor e a coragem podem transformar vidas, mesmo nos momentos mais sombrios da história brasileira.